Segundo Reis, capítulo 19. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim o mordomo, a Sebna o escrivão e os anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Os quais lhe disseram: Assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dar-nos à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreender as palavras que ouviu. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhes disse: Dizei isto a vosso senhor, assim diz o Senhor: Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra. E nela eu o farei cair morto à espada. Voltou, pois, Rabsaqué, e encontrou o rei da Assíria pelejando contra Libna, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que, a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: Eis saiu para guerrear contra ti. Assim, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezefe, e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sevarfaim, de Ena e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta da mão dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi, e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros subi ao cume dos montes, ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os seus altos cedros e seus ciprestes escolhidos. Chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouvisse que já há muito dispus eu essas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado, agora, porém, as faço executar.
e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo e a erva verde, e o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isso te será por sinal. Esse ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano, o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto por cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar trincheiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Então, naquela mesma noite, saiu um anjo do Senhor, a ferir no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, e fugiram para a terra de Ararate. E Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 20. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e disse a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a essa cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma paste de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia,
enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua vieram, de Babilônia. Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Quanto aos mais atos de Ezequias, todo o seu poder, como fez o açude e o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Judá? Descansou Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efzibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste ídolo, como que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: Em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito, na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: Nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Nem farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer, segundo tudo o que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei que Moisés meu servo lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: Visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina-a e o emborca. Abandonarei o resto da minha herança. Entregá-lo-ei na mão de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos.
porquanto fizeram o que era mal perante mim, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo, sangue inocente, até encher a Jerusalém de um ao outro extremo. Afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Quanto aos mais atos de Manassés, e a tudo quanto fez, e ao seu pecado que cometeu, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Judá? Manassés descansou com seus pais, e foi sepultado no jardim de sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesumelete, e era filha de Aruz, de Jotbá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Andou em todo o caminho em que andara seu pai. Serviu os ídolos a que ele servira e os adorou. Assim abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém o povo da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amon, e constituiu a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto aos mais atos de Amon e a tudo que fez, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Judá? Foi ele enterrado na sua sepultura, no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. O Evangelho segundo João, capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Acudiu-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste,
não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse inteirim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos, e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram, tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fazia em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Canaã da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei,
cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galiléia.